Durante a coletiva de imprensa de hoje, que apresentou um balanço dos 30 primeiros dias da epidemia, o ministro da Saúde, Henrique Mandetta, fez um apelo à razão. O ministro afirmou que a pandemia deve levar a uma ampla reflexão sobre as estruturas da sociedade e também sobre nossos valores. Mandetta apontou que, em meio à histeria, deve-se lembrar os números básicos, questionando quantas pessoas morrem todos os dias. O ministro disse que, com muito diálogo, está tentando chegar a uma unidade em um país com tantos contrastes e com tantas dificuldades. O ministro pediu que todos os que acreditam que podem colaborar com a discussão enviem suas sugestões diretamente ao Ministério e não tentem amplificar sua voz para ver se chega até lá. Estamos falando de vida, vamos pautar por ciência, critérios científicos e planejamento. Planejamento, calma, frieza. Nós temos condições, sim. Nosso sistema tem estruturas fortes. O ministro fez um apelo aos juízes que vêm dando liminares isoladas, à imprensa, que tente ser menos sensacionalista, e aos governadores e prefeitos que cooperem. Mandetta disse que o Ministério trabalha em um plano mínimo que compatibilize saúde e economia. E afirmou: o presidente está certíssimo quando fala que a crise econômica vai matar as pessoas, que as pessoas não aguentarão a fome. Está certíssimo. E voltou a apelar por um grande pacto em torno de uma fórmula para que cada ente decida se e quando medidas restritivas são necessárias para aquela localidade. Assista. Espero que a gente tenha tranquilizado todos vocês. Vamos trabalhar. Essa semana a gente encerra, começa amanhã, domingo, com trabalho aqui no Ministério da Saúde e vamos ver se a gente consegue fazer um plano mínimo que compatibilize saúde e economia. Esse é o nosso trabalho de final de semana, junto com a equipe econômica. Como ir, como voltar, o que funciona, o que é essencial, o que pode rodar a economia. O presidente está certíssimo quando ele fala a crise econômica vai matar as pessoas não aguentarão a fome. Está certíssimo e nós somos 100% engajados em achar a solução junto com a equipe da economia. Eu acho que a gente tem uma fórmula já trabalhada, eu coloquei ela em discussão. Nós estamos discutindo com os secretários, vamos aumentar, vamos melhorar e acho que precisa de um grande pacto em torno dela para que a gente possa sair do outro lado. Teremos dias difíceis, sim. Todos os números são transparentes. O que vocês precisarem saber em relação ao que está acontecendo aqui, a gente vai colocando. Agora, as coisas mudam de hora em hora, de dia a dia, de semana em semana. Pode ser que nessa semana a gente tenha uma grande notícia, uma grande andada, uma grande sacada. Nós estamos aí com muita gente trabalhando no campo, muita gente testando, muita gente querendo certeza. Os primeiros que querem dar uma boa notícia para essa nação são aqueles que estão na bancada, que estão observando. Enquanto isso, deixemos que as pessoas, mesmo que tragam um pouco de estresse, um pouco de dificuldade agora, mas deixemos que os governadores, prefeitos, nós, governo federal, façamos o máximo possível para preparar esse sistema para um estresse muito grande que está ali na frente. Eu acho que se a gente for nesse caminho, todos juntos, sem exceção, eu acho que a gente tem uma boa chance de atravessar bem esse momento tão importante para a saúde pública, tão importante para os nossos municípios, para os nossos estados, tão importante para o Brasil e tão importante para o mundo. O mundo sairá dessa sem vencedor, sem perdedor, mas sairá diferente, sairá um mundo reflexivo, que vai ter que repensar os seus valores, a sua dinâmica social e como que nós vamos nos comportar, porque muito daquelas questões que nos são colocadas de solidariedade, estamos no meio da quaresma, senhores cristãos, aqueles que têm como dever bíblico preservar a vida. Estamos na quaresma, momento de jejum e refletir todos.
fazermos o melhor que possamos fazer para esse momento. Não temos todas as respostas. Podemos ser acusados no final de termos sobredimensionado, podemos ser acusados no final de termos subdimensionado. Sabemos todos nós aqui da nossa responsabilidade, sabemos que seremos provavelmente taxados de incompetentes ou disso ou daquilo por causa do número de casos de fatalidade. Sabemos da nossa responsabilidade, não corremos dela e vamos ficar aqui juntos. O Sistema Único de Saúde, o Sistema de Saúde Complementar, os médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, preparem, tenham garra, nós contamos com vocês. Eu sou parte desta família. Pedimos à sociedade que comporte-se, que prevaleja a primeira lei, a lei do bom senso. Discutam as dificuldades que o mundo está tendo. Não simplesmente olhem a matéria. Desliguem um pouco a televisão. Às vezes ela é tóxica demais. A quantidade de informação e os meios de comunicação são sórdidos porque eles só vendem se a matéria for ruim. Senão ninguém compra o jornal. Nunca você vai ser um jornal falando assim: uma pessoa estava sorrindo hoje na rua. Nunca você vai ver: a felicidade está reinando aqui em tal lugar. Isso não vende. Só vende a manchete: um óbito, morreu um óbito de jovem. E isso vende. Então, às vezes, desliga isso um pouco. Reúne a sua família e conversa. Dialogue. Veja quais são os valores. Acalmem, baixem a bola. E vamos junto, que juntos a gente vai sair dessa. Eu agradeço muito a parceria da Organização Pan-Americana de Saúde, que está aqui comigo, a Socorro Gross. Peço que a Organização Mundial da Saúde reforce os estoques mundiais. Ela precisa arbitrar isso. Não adianta sentar apenas como um observador, ela vai ter que entrar como mediadora. Não dá para um país do PIB como dos Estados Unidos entrar e falar: já arrumei tudo aqui, e a gente ficar aguardando a capacidade de resposta de um único país para poder fazer essas produções. Esperamos que em breve a gente possa ter notícias melhores, dias melhores, semanas melhores. E contem com o Ministério da Saúde do Brasil. Tá. Olha aí, o Ministério Público Federal, lá em relação à Cotia, como é que foi a história lá? O prefeito, mas o prefeito tinha uma ordem federal, tinha um juiz federal. Aí o Ministério Público Federal conseguiu entrar lá dentro, suspender a ordem do juiz federal e devolver os equipamentos. Então, que os equipamentos possam chegar aonde eles possam ser mais úteis. Espero que a gente tenha tranquilizado todos vocês. Vamos trabalhar. Essa semana a gente encerra, começa amanhã, domingo, com trabalho aqui no Ministério da Saúde, e vamos ver se a gente consegue fazer um plano mínimo que compatibilize saúde e economia. Esse é o nosso trabalho de final de semana, junto com a equipe econômica. Como ir, como voltar, o que funciona, o que é essencial, o que pode rodar a economia. O presidente está certíssimo quando ele fala: a crise econômica vai matar as pessoas não aguentarão a fome. Está certíssimo, e nós somos 100% engajados em achar a solução junto com a equipe da economia. Eu acho que a gente tem uma fórmula já trabalhada, eu coloquei ela em discussão. Nós estamos discutindo com os secretários, vamos aumentar, vamos melhorar, e acho que precisa de um grande pacto em torno dela para que a gente possa sair do outro lado. Alguma coisa a acrescentar, Wanderson, Gabardo? Então é isso aí. Aquele enorme. Eu só vou responder se forem perguntas que eu entenda que eu não tenha já dito aqui. Se for pergunta que é só para repetir, aí eu vou só ler e vou passar, só vou dizer que eu já li, que eu não sei quais são. A gente subdividiu por temas, talvez, e por uma por tema, pelo menos. Vamos lá. Se ela for repetida, se quiser deixar o Gabardo e o Wanderson para responder, também pode. Vamos lá.
Isso. Após medidas divulgadas, Alexandre Madruga, do Sulacap News. Após as medidas divulgadas hoje pelo Ministério da Saúde, há um planejamento para em conjunto, alinhando todas as secretarias para seguir medidas de isolamento? Sim, há. Nós estamos com o planejamento exatamente sendo agora discutido com o CONAS e o CONASEMS. Iniciamos essa discussão. Só teremos esse plano de como fazer e vamos associar. O Brasil já fez tanta coisa, gente, mas tanta coisa. Já aprovamos lei no Congresso, já tem o dinheiro para pagar para os trabalhadores informais, 40 bilhões para a microempresa, dinheiro para os estados, alongamento de dívida. Está tudo feito. Está faltando pouco para a gente acertar o sistema. Nós estamos com tudo engatilhado. Essa semana deve ser a semana que todo mundo vai falar assim: pronto, 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 pronto. Vamos ver se a gente trabalha essa semana. Não gosto de botar prazo. Quem põe prazo fica escravo do dia. Mas eu quero trabalhar muito com a economia, para sugerir, levar para o presidente, falar: presidente, vamos trabalhar, que eu acho que do dia 6, dia 7, a gente já começa a ver alguns setores, algumas luzes que a gente vai soltando e vamos medindo, e vamos medindo. Por enquanto, vamos com os planos que foram feitos municipais. O Renato Onofre, da Folha: circulou os secretários estaduais um plano distribuído pelo Ministério. Já falei sobre isso. É isso. Isso aí está sendo discutido. Escolas e universidades do país pelo mês de abril. Exatamente. O porquê que a gente coloca em discussão? Porque tem que ter uma certa unidade. São calendários, são importantes. Por que se suspende aulas? Se todas as crianças e os jovens, como vocês viram aqui, eles não... Se têm a doença, são portadores assintomáticos, são sintomas leves. Por que a gente os tira da aula? Que é muitas vezes o que falam: deixa as crianças e os adolescentes irem para a aula. É porque eles, como são assintomáticos, ao voltarem, eles não sabem. E eles só simplesmente transmitem. Como eles voltam para casa e a casa tem cômodo com... né? Nós temos aí um número enorme, temos um déficit habitacional no Brasil enorme, ele pode contaminar 5, 6 pessoas. Quando a gente diminui a mobilidade, cada um que é positivo contamina 2. Quando a gente deixa todo mundo andando, cada um 6. E isso vai fazendo a progressão geométrica e faz essa curva super rápida. Nós vamos contaminar, todos nós teremos pessoas da nossa família que tiveram complicações, alguns vão perder seus entes queridos. Vamos ter isso? Vamos ter isso. O problema é em que intervalo de tempo que isso vai acontecer. E isso acontece todos os anos com os outros vírus, só que eles já têm seu comportamento. As pessoas já esperam, falam: nossa, a minha vozinha está bem fraquinha, se ela tiver uma gripe, ela está um passarinho. Esse é o problema, nós temos muitos passarinhos que a gente quer muito bem e que podem chegar todos doentinhos ao mesmo tempo. Gostaria se há mudanças de isolamento social. Prefeito, mesma coisa, estamos trabalhando com eles para ver se a gente consegue colocar para os prefeitos. Não é culpa dos prefeitos, porque eles viram e eles são responsáveis, e é a saúde do povo deles. E principalmente prefeitos que viram. Eu vi o prefeito de Campo Grande, da minha cidade, o Marquinhos Trade, colocar de uma maneira muito clara. Se entrou primeiro pelas pessoas que têm plano de saúde, que têm casa com 4 cômodos, 6 cômodos, que moram 3 pessoas na casa, que têm condição de fazer um isolamento, e que foram nos hospitais particulares, e que foram atendidos no momento que não tem estresse de leitos. E a preocupação dele, justa e correta, era: se eu deixar a movimentação social contínua, eu não estou preparado ainda para, na hora que chegar lá no Zé Pereira, a hora que chegar lá na periferia, e a periferia do sistema sobrecarregar em bloco o sistema de saúde dele. Ele ainda está organizando o sistema dele de saúde. Em breve, ele precisa ter: bom, estou ok, estou organizado. Então toma, usa esses indicadores, porque colocou para fechar, agora não sabe como é que libera. Todo o comércio está falando: eu quero abrir, eu quero abrir, eu quero abrir. Calma, porque nós vamos ter que fazer isso, uma regrinha para vocês saberem. Tá, então eu vou abrir assim, eu faço o teste do funcionário. O restaurante que tinha 100 mesas, agora vamos fazer com 50. Tem que marcar, não pode ter fila de espera, não pode ter buffet, ficar aquela banda de gente com prato na mão, um atrás do outro.
Então, algumas coisas que nós vamos ter que colocar para serem pontos de referência, para não falar que está tratando assim ou assado. Vamos trabalhar isso bem bacana. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo. Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.